Seja bem-vindo ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, tá? Seja bem-vindo ao nosso canal. E já venho pedir a você, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. 8 de junho de 2025. O domingo de Pentecostes. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pela liturgia diária de junho de 2025, ano C, e pela revista Deus Conosco 2025. Vamos ao vídeo de hoje e acompanhar tudo com bastante amor e fé as coisas de Deus. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. E o vídeo de hoje é do domingo de Pentecostes, solenidade, dia 8 de junho de 2025. Pois é, irmãos e irmãs, que Deus nos ilumine com seu Santo Espírito e nos dê os 7 dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Que o Espírito Santo ilumine nossas vidas, irmãos e irmãs, e nos fortaleça no dia a dia da missão, seja na comunidade eclesial, seja em família e seja na vida em sociedade. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, sem o Espírito Santo, a igreja não é igreja, irmãos e irmãs. Né? Já dizia o Papa Francisco uma vez, que eu lembro uma vez quando ele falou, né? Que a igreja sem o Espírito Santo passa a se tornar apenas uma ONG. Mas não, a igreja é o corpo místico de Cristo, né, irmãos e irmãs? A gente vai ver isso na primeira leitura. Embora o vídeo de hoje é para a gente ver o evangelho de domingo, tá bom, gente? A primeira leitura vai ficar para outro momento, tá? Irmãos e irmãs, vamos ver aqui, irmãos e irmãs, a introdução ao mistério celebrado. Irmãos e irmãs, assim como Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo receberam o dom do Espírito, também nós, na mesma fé, na mesma esperança, estamos aqui para celebrar o dom do amor de Deus, recordando o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a Igreja nascente. Celebramos hoje o domingo de Pentecostes. O mistério pascal chega à sua plenitude com a vinda do Espírito Santo, que une todas as línguas, raças, povos, impulsionando-nos a viver o amor verdadeiro. Desfrutemos deste dia e deixemos que o Espírito renovar nossa fé, a nossa vida, tornando-nos cada vez mais autênticas testemunhas de Cristo. Amém. Vamos agora ouvir o Evangelho, a palavra de vida de hoje. Leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes,
eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, comentando assim um pouquinho o contexto desse evangelho, né? O evangelho de domingo, do dia de Pentecostes, a gente vê aqui Jesus ressuscitado entrando num lugar com as portas fechadas. Então você vê que o Jesus com seu corpo glorificado, ressuscitado, que já não pertence mais à realidade desse mundo, né? Ele entrou. Isso é um detalhe, né? Mistério da ressurreição, né, irmãos e irmãs? E depois ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, né? Então ele dando o dom do Espírito Santo para a igreja. E nisso, ele criou o sacramento da confissão, irmãos e irmãs. Confissão, reconciliação. Aí quando ele diz assim, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, Jesus, ele dando poder aos apóstolos, a seus sucessores, aos nossos padres de hoje, o dom de perdoar os pecados. Perdão que já foi conquistado na sua morte e ressurreição, irmãos e irmãs. Mas aí a igreja ela é mensageira, ministra dessa reconciliação, né, desse perdão de Deus, administra esse perdão conquistado através do sacrifício de Cristo. Então é Jesus quem perdoa, mas ele cria esse sacramento, esse meio de salvação para nós. Tá vendo que bonito? Mas vamos ver o que diz a revista Deus Conosco 2025 sobre o Evangelho de hoje, na página 53 e 54. Pentecostes, solenidade, 8 de junho de 2025. O Evangelho é fonte da qual podemos nos aproximar em cada dia, principalmente no dia do Senhor, e nos impregnar do seu ensinamento de amor. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo. Jesus se pôs no meio deles, dizendo-lhes: Shalom, a paz esteja convosco. Eles ficaram muito contentes por verem o Senhor. Repetindo a saudação de paz, disse-lhes: Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois soprou sobre eles, dizendo: Recebei o dom do Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é dom divino para todas as criaturas. É Ele quem dá a vida e renova, perdoa, transforma, faz a comunidade a acontecer e santificar. Ele faz crescer e renascer o homem novo. A comunidade reunida à volta do Cristo, Senhor ressuscitado, é nova, renascida no Espírito de Cristo. No Espírito Divino, a comunidade acolhe seus dons e é recriada no amor. Pode caminhar confiante no caminho do Cristo e do Reino. Ela testemunha a verdade de Cristo, sua vida entregue para a nossa redenção. É o novo povo de Deus se expandindo, crescendo, e a verdade de Cristo vai alcançando todos os povos e todas as nações. É Ele quem faz nascer de novos dons e a força da unidade entre os cristãos. Porém, tudo pode se realizar se o coração estiver aberto e disposto a acolher mutuamente uns aos outros. Pois é, irmãos e irmãs. Isso aqui quando eu li pela primeira vez esse comentário, né, essa reflexão aqui, dessa página, me fez lembrar que o dom mais importante, como diz São Paulo,
o dom de Deus mais importante é o amor, né? Então, esse acolher mutuamente, como diz aqui, diz respeito a isso, né? Se as pessoas se acolherem mutuamente no amor de Cristo, então o Espírito Santo se faz presente. Entendeu, irmãos e irmãs? Então, temos que rezar muito, né? E abrir nossos corações para que isso possa acontecer de fato, né? Vamos continuar no texto. O Espírito é a fonte de onde jorram a vida, a abundância do amor e a misericórdia. É nele que nasce a comunidade cristã autêntica, pois os seus dons se enriquecem e lhe dão vida. Tudo o que recebemos de Deus é para ser colocado a serviço da vida e da edificação das pessoas e da comunidade. Nenhum dom é concedido por Deus para edificação pessoal. Por isso, não se deve nem se pode ficar a reivindicar dons especiais ou se achar mais privilegiados que os outros, né? Sem a generosidade e a gratuidade do amor, não há legitimidade alguma em qualquer circunstância. Vendo? O próprio livrinho, nessa revista, já está afirmando aquilo que eu acabei de dizer para vocês, está vendo? A supremacia do amor, né? Sim, o Pentecostes precisa realizar-se constantemente na igreja e em nossa comunidade. O sopro divino de vida alcançar nosso coração para que tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, né? Pentecostes é o início da vida da igreja, sacramento do reino de Deus. Então é isso aí, irmãos e irmãs. Esse foi o vídeo de hoje. Que o Espírito Santo possa fazer crescer em nós o amor, que os dons de Deus possam iluminar nossas vidas, né? Fazer essa igreja católica crescer cada vez mais, mas principalmente na missão de evangelizar e de viver o amor, né, as boas obras, né, irmãos e irmãs? É isso aí. Um abraço a todos, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E no próximo vídeo, né, vai ser da primeira leitura dessa liturgia, né? Então, que a gente vai ver o Pentecostes acontecer no Ato dos Apóstolos, tá? Então aí não perde não. No próximo vídeo, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre a realidade dessa primeira leitura, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, as coisas de Deus. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Um abraço a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E um detalhe que eu gostaria de lembrar é que o Círio Pascal ele vai ser apagado, né? Ele é apagado na liturgia de hoje e depois só é usado, né, nas ocasiões de batismo, tá? É isso aí. Até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Vamos encerrar esse vídeo com a última oração, né, do Círio da Família, Peregrinos da Esperança, Jubileu 2025, tá bom, gente? Então, vamos encerrar as orações do Círio da Família, Círio Pascal. Oração da Páscoa. Criador inefável, que os tesouros da tua sabedoria recebestes 3 hierarquias de anjos, organizando-as em ordem maravilhosa acima dos céus, conduzindo-as pelas regiões do universo com arte e beleza. Tu és proclamado fonte de luz e da sabedoria, o princípio iminente acima de todas as coisas. Infunde um raio de teu brilho nos lugares escuros da minha mente, nossas mentes. Afasta de minha alma, de nossas almas, as 2 escuridões nas quais nós nascemos, o pecado e a ignorância.
Tornas eloquente a língua das crianças, refina a minha fala e derrama sobre os meus lábios a bondade da tua bênção. Dá-me o dom do discernimento, a capacidade da memória e a habilidade para aprender e a sutileza para interpretar e a eloquência do discurso. Orienta o começo do meu trabalho, dirige o seu desenvolvimento e leva à conclusão. Tu és verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e vives e reinas para sempre. Amém. É a oração de São Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 a 1274. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.